Alô, você, fora da caverna de volta aqui, né? Choveu e olha que beleza, já tá fazendo sol, o verão tá aí. Não perca as esperanças, né? Depende de que esperanças, né? Porque a gente tem feito algumas postagens. Eu queria que você fosse lá na página do Caverna do Xandão, no Instagram, e visse as últimas postagens que eu estou falando da estratégia golpista, né? Que está sendo chamado assim. Não posso fazer nada, é uma atitude golpista de você não aceitar o resultado de eleições, de opinião pública e aceitar os próprios erros, fingir que não aconteceu nada do que tem acontecido, barra de ouro na educação, desvios no transporte, desvios na saúde, é, denúncias graves durante o período da Covid, de malversação, não só de verbas, mas de recursos e da administração da coisa, e chega na reta final de um governo, estamos falando do governo federal, governo Bolsonaro, você tem falta de tudo na rede de saúde e finalmente na educação, né? Tinha uma grana aí que ia ser gasta comprando blindados, foi retida, aí o governo liberou imediatamente depois de perder essa grana para comprar blindados. O governo atual, que está terminando até o fim deste ano, liberou a verba que não queria liberar para a educação e ainda assim não se consegue pagar adequadamente as bolsas dos estudantes. Ou seja, um desinvestimento em pesquisa e em ciência, em educação, que só países suicidas são capazes de fazer. Esse é um governo suicida, uma administração pavorosa. Há um recado aí, um relatório do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi participar da transição junto com o presidente Bolsonaro, junto com o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, e se assombrou de ver que tem um monte de dado faltando. Os caras desapareceram com dados da gestão que eles mesmos fizeram. Apesar de você ter algumas coisas lá no portal do governo, então você vai ver, por exemplo, um gasto X lá com educação, que foi um dado que aumentou, mas quando você vai ver, tem denúncias de malversação de verba e falta verba na ponta. As escolas estão sem dinheiro. A verba federal que era para ser repassada não foi repassada, foi retida, e assim como das outras áreas. Então, você não consegue mapear o dinheiro, mas ele sumiu. E aí, se você quiser chamar isso de corrupção, fique à vontade. Eu te peço para ver os vídeos que nós fizemos nesses 4 anos de governo, aqui no canal Fora da Caverna. Desde 2019, nós estamos denunciando a má gestão, antes da Covid. Então eu quero que você veja esses vídeos de 2019, um governo antipovo, uma má gestão da educação desde o início. É um governo que foi muito eficaz em se eleger, mas para gerenciar as pastas, o Estado, ele foi absolutamente ineficaz desde o início. A gente só está vendo o final de uma ópera mal escrita, mal concebida. Já dizia Bill Clinton, parafraseando um pensamento que vem lá da teoria política clássica, desde Weber, Hannah Arendt e, óbvio, Maquiavel. Não importa os meios pelos quais você chegue ao poder, importa o que você faz no poder. E aí você tem que ver a somatória do que foi feito ou desfeito nesse governo. É só isso. Então, não é porque o governo está acabando que está todo mundo querendo chutar cachorro morto. É porque é um governo que ficou no quase o tempo todo, só falando em se reeleger desde que se elegeu e sem entregar nada de concreto para o país, a não ser destruição, desmonte, né, de políticas públicas e tal, sem colocar nada no lugar. Eu tenho feito na minha outra página, Prof. Xandão da Educação, os vídeos sobre educação e eu quero que você fique ligado. Lá vai ter live hoje, nós vamos falar sobre isso. Como não apareceu um projeto de educação nesses 4 anos de governo. Tinha um projeto que não era deles, que era um movimento da sociedade civil, chamava-se Escola Sem Partido, que é um desastre, um movimento desastroso, e que morreu. E eu acho que por causa disso ficou faltando um projeto próprio. Para fechar esse raciocínio, esse vídeo é curto, só para você ficar pensando nisso, são flashes. É um governo sem criatividade nenhuma de proposta, sem proposta. Veja, insisto, não é porque é de direita, não é porque
trouxe um monte de militares. Na verdade, ele trouxe os militares porque ele não tinha proposta, quis fazer a ideia de que o militar ele cumpre bem as coisas e não aconteceu isso, foi só uma fachada. Não é por isso, é porque simplesmente não tem proposta. Você não consegue dizer para que veio. E se você apertar um defensor, os caras mais sinceros que defendem esse governo, eles vão dizer que é para evitar o Paulo Freire, o aborto e essas coisas que não são passíveis de ser evitadas por um governo. Não é a alçada do executivo. Mas para fechar, o governo ele é tão sem proposta que na hora de sair ele traz propostas emprestadas. Eu acabei de postar lá sobre as 15 vezes que o governo Trump atentou, Trump nos Estados Unidos, governo que perdeu em 2020, contra a democracia. Curiosamente, um presidente faz um só mandato, não se reelegeu e contestou as eleições. Lá é voto impresso, tá, bebê? Não é voto... Você vê como a gente copia as coisas sem pensar. Aqui se trouxe essa ideia de que, porque o voto é eletrônico. Pois é, lá o voto foi impresso e foi contestado. Eles só contestam porque o candidato deles não teve capacidade de ganhar. Essa base desses caras, seja Trump, seja Bolsonaro. E aí você vê cada passo que Trump deu desde que perdeu sendo copiado por Bolsonaro e pelos bolsonaristas. De novo, não estou falando contra você porque você é de direita ou porque você escolheu esse candidato. Estou falando que o candidato que você escolheu, preste atenção na análise, tá pisando na bola direto, não posso fazer nada. Então, ou dá uns toques para ele não fazer mais isso, ou escolhe outro candidato para continuar na sua plataforma. Você que é de direita, conservador, etc., quer endireitar o país, sei lá o que você quer. Pode dizer aqui o que você quer, não tem problema nenhum. Comente aqui. Mas o fato é que até na hora de sair, eles copiam. Cada passo, tentativa de golpe, destruição, terrorismo para aterrorizar as pessoas, como foi dia 6 de janeiro de 2021, o Capitólio com os trumpistas, 200 deles estão presos. E aqui no Brasil tivemos mais de 100 mandatos de busca e apreensão, pegaram rifles, fuzis, metralhadoras de acampamentos dos tais patriotas, eu acho que não pode chamar de patriotas essa gente, você me desculpe, né? São terroristas. E que tem gente sendo presa e tal. Vai longe isso, segundo o STF, o ministro meu xará, o Xandão de Moraes. O que você acha que vai acontecer, hein? Pois é, tá copiando o modus operandi de Trump, que não deu em nada lá. As eleições desse ano, o Trump pensou que ia tomar conta das duas casas, não conseguiu, acompanhe nossas postagens sobre isso. As eleições deste ano, 2022, proporcionais lá dos Estados Unidos, e há sérias dúvidas se ele vai ser candidato ou não, mas deixa eu te dizer, lá à direita só tem uma opção, Partido Republicano, e ele é o nome mais popular, talvez saia ele mesmo candidato ano que vem, já para concorrer no outro ano. Aqui no Brasil, você tem dezenas de partidos, a maioria para a direita, então você que é eleitor e os outros candidatos, todos à base, podem escolher um novo nome mais palatável, mais competente e dizer adeus ao mito. O que você acha, hein? Preste atenção no que eu falei, deixa aqui a sua opinião, dê o seu like, repasse esse vídeo, eu fico te aguardando para a gente se debater. Até a próxima.